Oi, gente, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos novamente ao Educaparto. Esse canal foi criado para trazer informação para vocês sobre como é possível conquistar um parto humanizado e seguro. Meu nome é Natália Rosa, eu sou doula e educadora perinatal. E aqui nesse canal eu trago dicas para te ensinar como você pode conquistar e viver um parto humanizado, um parto respeitoso e seguro. E na live de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre parto domiciliar. Há uns dias atrás eu compartilhei o meu relato de parto, né? Eu vivi um parto domiciliar, o meu primeiro parto domiciliar. Estou grávida, né? Estou hoje com 32 semanas de gestação. Também estou planejando o segundo parto domiciliar. E eu abri algumas caixinhas de perguntas, né? Várias pessoas sentiram interesse em saber sobre parto domiciliar, tinham várias dúvidas. E aí hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu anotei todas as perguntas aqui que as pessoas fizeram. E aí eu vou respondendo as perguntas, tá? E se alguém também aqui hoje tiver perguntas, pode colocar aqui, que no finalzinho eu respondo também, tá? E vamos lá. Tá geladinho, né? A primeira pergunta como que funciona, né, o parto domiciliar? O que é esse parto domiciliar? O parto domiciliar, ele é um parto que ocorre em casa, né, ocorre na residência da gestante, né, da pessoa ali que decide ter esse parto. E aí algumas pessoas perguntaram, é permitido? Muitas geram muita dúvida, né? Porque não é algo tão comum, né? Não é algo comum hoje em dia ouvir falar que as pessoas parem em casa. Antigamente era muito comum. Meu pai mesmo nasceu em casa e eu tenho certeza que você, se você for olhar para trás nas pessoas da sua família, né, da parte lá dos seus avós, antigamente era muito comum, né, as pessoas nascerem em casa. Hoje em dia não mais tanto. E aí as pessoas têm essas dúvidas, né, querem saber como é que funciona, se é permitido. Então, a recomendação da OMS, a Organização Mundial de Saúde, é que a mulher tenha o seu parto no local que ela desejar, né? Então é permitido sim. E aí uma outra pergunta que fazem, mas é seguro, né? Ter um parto domiciliar é seguro? E também a gente pode ver através de evidências científicas que o parto domiciliar ele tem os mesmos riscos que um parto hospitalar. Então nesse quesito a gente pode ver sim que é seguro, né? Desde que se tome as medidas para proporcionar segurança, como por exemplo contratar, né, uma equipe técnica que dê essa assistência. E aí outra pergunta que foi feita, quem é que pode, né, assistir esse parto, acompanhar esse parto, né? Quais são os profissionais que podem estar envolvidos nesse tipo de parto? E os profissionais, de acordo com a Organização Mundial da Saúde também, são os médicos, né, os médicos obstetras, as enfermeiras obstétricas, né, e a obstetrizes. Porém, aqui no Rio de Janeiro, os médicos obstetras não são autorizados pelo Conselho a assistirem partos domiciliares. Então, aqui, infelizmente, né, no nosso estado não tem essa permissão de médico acompanhar. Porém, uma mulher que tem esse desejo, né, de ter esse parto domiciliar, ela precisa contratar então uma equipe de enfermeiras obstétricas para estarem com ela nesse dia ali, dando a assistência técnica necessária. Deixa eu ver aqui, uma outra pergunta. Falando também em relação aos profissionais, é necessário, né, previsto que tenham pelo menos 2 profissionais de saúde capacitados, né, tecnicamente, para poder fazer essa assistência ao parto domiciliar. E outra pergunta que fizeram quais são os critérios, Nath, né? Perguntaram muito isso. Quais os critérios para ter um parto domiciliar? Os critérios são, eu anotei aqui, fiz uma listazinha e vou ler aqui para vocês.
Primeiro ponto, ser uma gestação de risco habitual ou baixo risco, né? Então, uma mulher que deseja ter um parto domiciliar, primeiro de tudo, ela tem que estar ali com a sua gestação de baixo risco, né? E ser uma mulher saudável. Um outro critério é a residência dela tem que estar a uma distância segura de um hospital público, né? As equipes geralmente elas recomendam, elas pedem, né, que seja a pelo menos, né, 30 minutos de um hospital público, de uma maternidade pública, para o caso de uma possível transferência, né? Se houver uma emergência, alguma necessidade durante ali o trabalho de parto. Então, essa margem segura aí de distância da residência da mulher para o hospital. Um outro critério é contratar uma equipe técnica, né, de enfermeiras obstétricas, precisa ter essa equipe técnica. A mulher ela precisa se sentir segura, né, para ter esse parto em casa, ela tem que desejar, ela tem que se sentir segura para isso. E também ela tem que estar com a idade gestacional ali a partir de 37 semanas até 42 semanas. Esse é o prazo em que ela pode ter o seu parto domiciliar. E uma outra pergunta que apareceu é, onde esse parto é feito? Né? Dentro da casa, em que lugar que ele é feito? E aí ele pode ser feito onde a mulher desejar. Pode ser feito na sala, no quarto, no banheiro, né? Não tem um local específico onde essa mulher se sentir à vontade e desejar, ela pode ter o seu bebê. E quais são as formas, né? Perguntaram também, quais são as formas que pode ter? Porque muitas pessoas acham que quando você tem o bebê em casa é na banheira ou dentro da água, e não necessariamente, né? Pode ser sim dentro da banheira, dentro da piscina, né? As equipes, elas geralmente trazem as piscinas, na piscina de inflável, geralmente as equipes trazem quando a mulher não tem uma banheira, mas não necessariamente precisa ser dentro da água, né? Se essa mulher ela se sentir à vontade ali na hora do momento do bebê nascer, se ela quiser ficar de 4 apoios em cima da cama ou no box, né, com a água quente ali caindo nas costas, na lombar para aliviar a dor. Então, essa mulher ela pode ganhar esse bebê no local onde ela se sentir mais à vontade, né, no momento. Uma outra pergunta foi, existe algum critério padrão para casa? Né? Essa casa tem que ter algum padrão, enfim. Não precisa ter nenhum padrão, essa casa não precisa ter uma banheira, não precisa ser uma casa grande. O único padrão que precisa é ser habitável, né? Sendo um local onde a pessoa pode morar, ela pode também parir nessa residência. Então não precisa também esterilizar a casa, nada disso, apenas fazer uma limpeza comum, né? E a casa está em condições de receber, né, esse bebê, essa equipe, essa nova família, né? Que quando um bebê chega, a gente se transforma e a gente realmente vira novas pessoas, uma nova família. Deixa eu ver aqui uma outra pergunta. Por que escolher um parto domiciliar? Geralmente, as mulheres optam por um parto domiciliar, primeiro porque ela quer, pelo desejo, né? Ela deseja viver esse parto nesse ambiente íntimo, né, do seu lar. E também porque um parto domiciliar ele possui menos intervenções. Hoje em dia existem comprovações, né, científicas de que o parto domiciliar ele tem um menor índice, óbvio, né, de intervenções como cesárea, como analgesia, como episiotomia. Então, todas as intervenções que comumente acontecem em hospitais não acontecem em partos domiciliares. Então, geralmente, mulheres que desejam não passar por essas experiências de intervenções, na maioria das vezes desnecessárias, optam por viver um parto domiciliar. E, Nath, todas as mulheres podem ter? Né? Me fizeram essa pergunta também. Toda mulher pode ter um parto domiciliar? Não, nem todas as mulheres podem ter. Como eu já tinha falado, as mulheres que estão em
em gestação de risco habitual, elas podem ter. Porém, eu fiz uma listinha aqui no caso de mulheres que não podem ter, mulheres que têm comorbidade ou doenças como diabetes gestacional, hipertensão. Essas mulheres não podem ter um parto domiciliar porque pode apresentar algum risco durante esse parto. E na iminência de algum risco, né, já perde-se a segurança. E o primeiro critério para um parto domiciliar é ter a segurança, né? Então, não, nesses casos não pode ter. Aí aqui eu fiz a listinha, eu coloquei aqui os casos em que o parto domiciliar é contraindicado, né? Gestação de alto risco, mulheres com comorbidade, né, cardiopatas, diabetes gestacional, hipertensão. Casos de gestação gemelar também não é recomendado o parto domiciliar. Quando o bebê está pélvico, né, quando o bebê está sentadinho, ele não virou, né, não virou de cabecinha para baixo, se ele continua sentadinho também não é recomendado o parto domiciliar. Mulheres que possuem qualquer tipo de DST também não podem. E se há alguma suspeita de má formação ou doença congênita para esse bebê, também não é indicado o parto domiciliar. E quais são os benefícios de um parto domiciliar para a mãe, né, na ótica da mãe? Essa mulher, ela pode escolher, né, ela pode escolher quem vai estar presente no parto, se ela quer o marido esteja presente, se ela quer a mãe ou, enfim, alguma pessoa da família. Então ela tem essa liberdade, né, de escolher quem ela quer que esteja presente nesse parto. Um outro benefício também, as consultas pré-natal são feitas na residência a partir do momento que a mulher ela contrata a equipe de parto, a equipe vai até a residência dela para poder fazer as consultas. Então ela não necessariamente precisa, né, ir até um hospital ou até um médico fazer. Ela pode sim fazer junto, né, fazer com a equipe e também ter um obstetra acompanhando, mas ela pode também ficar somente com as consultas em casa com a equipe. Um outro benefício o tempo de trabalho de parto dela é respeitado, porque o que acontece? Muitas vezes quando a mulher está em trabalho de parto e ela vai ter um parto hospitalar, não necessariamente o tempo que o corpo dela vai levar para ter esse trabalho de parto até o bebê nascer vai ser esperado. Então é muito comum ter práticas para acelerar esse parto quando ela está em hospital, né? Às vezes colocando na veia a ocitocina, né, o soro com ocitocina para tentar estimular mais contrações para acelerar o parto, ou outras condutas que é comum ocorrer em hospitais, simplesmente para acelerar porque está demorando, né? Não porque tem algo de errado com a mãe e com o bebê. E no caso de parto domiciliar, isso já não ocorre, né? Essa mulher ela vai ter todo o tempo necessário, né? Todo o tempo que o corpo dela precisar para viver esse trabalho de parto vai ser respeitado e a equipe vai estar ali à disposição dela, aguardando o tempo que o corpo dela precisar. Um outro benefício, essa mulher ela pode contratar uma equipe de foto, né? Ou uma fotógrafa, né? Para filmar e fotografar esse momento especial. E, infelizmente, muitas maternidades não permitem, as públicas principalmente, né, não permitem a entrada de fotógrafo. Então, no parto domiciliar, ela pode. Ela pode decidir, né, como eu falei antes, qualquer lugar da casa que ela deseja parir, qual a posição que ela deseja ficar, se ela quer ficar de 4 apoios, se ela quer ficar de pé, se ela quer ficar deitada de lado, se ela quer ficar agachada, enfim, a posição em que ela se sentir mais confortável e segura e melhor ali para ter o seu bebê, ela é livre para escolher. E no pós-parto, né, também ela já está ali no seu ambiente íntimo, um ambiente acolhedor, aconchegante do seu lar, não está, né, num ambiente hospitalar, frio, enfim, então tem esse benefício também. E quais são os benefícios para o bebê, né, de um parto domiciliar? Um benefício é ter a hora de ouro respeitada, que é o primeiro momento ali, a primeira hora de vida do bebê, é considerado como hora de ouro porque
Esse momento é muito importante, né, para gerar ali o vínculo, a conexão do bebê com a mãe, onde assim que ele nasce, né, ele nasce num ambiente calmo, tranquilo, e no mesmo momento ele já vai pro colo da mãe, já é acolhido pela mãe, ele tem ali o seu momento de contato pele a pele, né, onde ele sente o calor da mãe. Então isso é muito importante, né, porque ele chamam de imprint, né, que é esse primeiro encontro, assim, esse primeiro impacto que o bebê tem quando nasce, né, quando chega. E quando é respeitado, né, quando é respeitoso, ele tem esse acolhimento ali do colo da mãe, é estimulado, tem vários hormônios e estímulos, né, cerebrais, neurológicos positivos para esse bebê. Então é totalmente diferente quando não é dessa forma, né, quando a hora de ouro não é respeitada, quando esse bebê ele já nasce e já é afastado da mãe. Então ele gera hormônios e estímulos neurológicos prejudiciais. Um outro benefício para o bebê é que as próprias avaliações que, no caso, são feitas ali físicas, né, para ver se o bebê está bem, se ele nasceu bem, elas podem ser feitas no colo da mãe. E nos partos domiciliares isso é respeitado, né, geralmente é respeitado. Então ele tem ali essa primeira avaliação ainda no colinho da mãe, né, de repente mamando, se ele já conseguir mamar nos primeiros momentos de vida, mas é sempre assim, de uma forma respeitosa e acolhedora. E um outro benefício muito, muito legal, né, que eu acho que como ele nasce já no ambiente familiar dele, ele já entra em contato com as bactérias naturais do lugar. E essas bactérias é que ele vai ter contato, né, para toda a vida, e elas vão ajudar ali no sistema de imunidade desse bebê, enfim, né? Então não é um ambiente estranho, né, um ambiente infeccioso como um hospital, por exemplo. Então isso também é um benefício muito legal. Essa curvinha aqui faz total diferença. Uma outra pergunta foi: como o parto, né, pode influenciar na relação da mãe e do filho? Como esse momento é respeitado no parto domiciliar, ele gera muita conexão, né? A mãe e o bebê, né? Tanto para o bebê quanto para a mãe é importante, né, ter essa conexão, essa troca de olhares, né? O corpo tá esbanjando ocitocina ali, que é o hormônio da felicidade, o hormônio da alegria, né? Então essa troca ali entre a mãe e o bebê é muito importante para a conexão que eles vão estabelecer por toda a vida. E como escolher uma equipe? Né? Perguntaram, tá, e é isso, eu querendo ter um parto domiciliar, como eu faço para escolher uma equipe? Existem várias equipes, né, que são capacitadas e técnicas para acompanhar um parto domiciliar. E aí geralmente você faz, né, uma entrevista, você entra em contato com a equipe, né? Tem várias que tem Instagram, tem sites, telefone, você entra em contato com alguma equipe. E aí ali essa equipe vai conversar com você, elas vão te dizer como que é o trabalho delas, a forma de trabalhar, os protocolos, e enviam também, né, orçamentos e tudo. E aí é bem legal que elas geralmente fazem, né, uma videochamada, uma reunião presencial, para ver se tem ali uma empatia, né, que é importante também, além de ser uma equipe profissional, ter uma empatia, né, entre as pessoas, né, e elas fazem questão de ter essa conversa para ver se vai haver, né, essa ligação, se a mulher vai gostar, vai se sentir à vontade, vai gostar da pessoa que vai estar com ela ali no momento. E tá, qual é o valor, né? Isso me perguntaram. Qual costuma ser o valor para ter um parto domiciliar? Aqui no Brasil, as equipes variam de 6 a 15 mil reais. Geralmente é esse o valor aí que vai variar de uma equipe para outra, de uma região para outra também, mas fica em torno dessa base. E aí dentro desse valor está incluído todas as consultas, né, as consultas de pré-natal, a assistência ao parto, né, a assistência e a disponibilidade da equipe, porque a equipe a partir de 37 semanas ela fica à disposição da mulher a hora que ela está trabalho de parto, seja a hora que for, seja o dia que for, de madrugada, de noite, enfim. Elas ficam à disposição
Para a hora que o trabalho de parto começar, elas vão para casa, né, para a residência e se instalam até o momento do bebê nascer. E nesse valor também está incluído as consultas pós-parto, né? Geralmente as equipes fazem de 3 a 4 consultas pós-parto, uma com 24 horas, outra com 72 horas, outra com 7 dias e outra de 15 a 30 dias. E nessas consultas pós-parto, elas fazem teste do coraçãozinho, elas avaliam o bebê, avaliam a mãe. Muitas equipes têm consultoras de amamentação, isso é muito legal, que aí dá esse suporte a mais, né, para a mãe, de ver se a amamentação tá legal, dá essa orientação, que é muito comum, né, no pós-parto a mulher ela às vezes se sente perdida, né, não sabe se a pega tá correta, e aí acaba machucando, fissurando o seio. Então as equipes dão esse apoio também, que é muito bacana. E quais são geralmente os cuidados, né, que tem com a mãe e com o bebê, que a equipe presta, né, os cuidados? Durante o trabalho de parto, a mãe ali, a equipe fica verificando pressão, verificando temperatura, né, se ela tá bem, se tá tudo bem. Com o bebê também é feita a ausculta da fetal cardíaca, né, para ver como tá os batimentos do bebê, se tá tudo ok. Verifica também o posicionamento, porque o bebê ele vai descendo, né? Ele vai descendo assim em espiral, rodando, então elas vão acompanhando conforme elas vão escutando o coraçãozinho, vai dando para saber em que altura que ele tá, se ele já desceu mais ou não, quanto tempo, uma avaliação, tem tantas horas que esse bebê, ele era esperado que estivesse descendo um pouco mais ou não, enfim, então pela sua escuta elas conseguem observar como está o andamento do trabalho de parto, se está dentro do esperado, ou se tem alguma alteração ou não. E em caso de uma necessidade, né, tendo uma intercorrência, algo que elas perceberem que não está sendo legal, é automaticamente feita a transferência. Só que antes disso, né, durante as consultas pré-natal, geralmente as equipes fazem os planos, né, plano A, plano B, plano C, plano D, todas as linhas de ações, né, em caso de possíveis intercorrências, tudo é extremamente alinhado, tudo é ajustado, né, entre a família e a equipe. Se isso acontecer, vamos fazer isso, se aquilo acontecer, vamos fazer aquilo, né, em uma necessidade de transferência, vai ser o hospital tal, Y, enfim, então é extremamente seguro porque elas são muito precavidas, assim, elas não esperam, acontecer o pior para tomar alguma providência. Se há algum indíciozinho de suspeita que pode vir ao bebê precisar de alguma coisa, elas já aconselham a transferência, né, já fazem a transferência. De todas as equipes que eu conversei, né, que eu tive a oportunidade de ter contato, me relataram que é muito raro, né, caso de transferência. É muito raro acontecer um caso de transferência. Porém, se houver a necessidade, né, elas têm todo o procedimento correto, né, de fazer a transferência. E as equipes também elas trazem para o domicílio todo um kit, né, que é necessário. Elas trazem o kit de primeiros socorros. Elas recomendam que seja providenciado um balão de oxigênio. Tem equipe que leva, tem equipe que não leva. E quando não leva, geralmente a família providencia, né? Aluga uma bala de oxigênio. Elas trazem todo equipamento de sutura, para caso de sutura, de reanimação neonatal. Então, assim, tudo que é necessário de um primeiro atendimento, né? No caso de uma emergência, elas têm. Elas trazem, e além disso elas também trazem bola, elas levam também óleos essenciais para fazer massagem, levam vários bolsas de água quente, coisas assim para dar um alívio ali, né, um alívio não farmacológico para a dor, né, que essa mulher ela venha sentir durante as contrações. Uma outra pergunta. E como que registra o bebê? Como que é feito o registro? Né? As equipes, elas emitem a DNV, que é Declaração de Nascido Vivo.
Elas emitem essa declaração após o nascimento do bebê, com todos os dados, né? E aí, depois disso, depois do parto, a família tem até 15 dias para levar essa declaração até o cartório mais próximo da residência para fazer o registro. Então, é também super tranquilo, né? Os pais não precisam ter preocupação de como vai ser feito esse registro. E algumas pessoas me perguntaram, né, por que eu decidi ter o meu parto domiciliar, tanto do Pedro e agora do Dudu também. Eu estou planejando um parto domiciliar. Então, assim, por todos os benefícios que eu citei aqui, né, para vocês, que são coisas que eu estudei, que eu pesquisei, e também eu decidi que eu queria, assim, viver uma experiência positiva no meu parto. Eu queria ser respeitada, eu queria viver um parto da forma como Deus me criou para viver, né? Isso era algo que estava muito latente no meu coração, que eu queria muito viver da forma como o Senhor criou, de uma forma natural, né? Crendo que eu era potente, que eu era capaz, que o meu corpo era capaz de parir, de ter esse bebê normal. Eu não queria ter induções farmacológicas, como, por exemplo, ter que colocar uma ocitocina na minha veia se eu fosse para um hospital. Eu não queria ter que brigar no hospital pelo meu direito, como, por exemplo, não quero episiotomia, que é aquele corte que muitos médicos fazem, né, na vagina, com a desculpa de ajudar, né? Só que hoje em dia se sabe que não tem evidências científicas que comprovem que isso de fato ajuda. Pelo contrário, as evidências mostram que prejudica, né, que atrapalha. Então eu não queria ter que lutar ou brigar, né, no hospital com um médico, ou enfim, para fazer valer o meu direito, fazer valer o que eu queria, o que eu gostaria, né? Então esses foram os motivos que me levaram a escolher optar pelo parto domiciliar, né? Sem contar que eu estava no meu ambiente, estava no meu lugar, na minha casa, no meu ambiente íntimo, junto com meu esposo, enfim. Então, ter conhecimento de todos esses benefícios, de que, enfim, tudo que eu esperava, que eu sonhava e que eu imaginava para esse momento poderia acontecer, sendo um parto domiciliar, me fez escolher e tomar essa decisão. E na minha opinião, na minha experiência, foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado, né? Que foi um parto incrível, foi maravilhoso e ele transformou a minha vida, né? O parto do Pedro transformou a minha vida, tanto que hoje eu estou aqui falando para vocês, né? Sou doula, educadora perinatal, após o parto do Pedrinho, e me motivou muito a trazer também conhecimento, experiência, né, experiência de tudo que eu vivi. Só que assim, tudo que eu vivi não foi somente porque, né, foi um parto domiciliar, mas sim porque o conhecimento, né, a informação, ela traz a oportunidade de a gente ter as melhores escolhas para viver as melhores experiências. Mas mulheres que de repente não se sentem seguras, à vontade de ter um parto domiciliar, tá tudo bem, não tem problema nenhum, né? O importante é você saber, ter conhecimento, estudar, buscar informações para que possa gerar, né, uma experiência positiva e que seja de fato transformadora, né? Uma outra pergunta que me fizeram aqui: qual foi o posicionamento do meu marido em relação à minha decisão de ter um parto domiciliar? No início, o Jax, ele se assustou, né? Se assustou com a escolha. Ele achou estranho, não era comum, ele não se sentia seguro, e aí ele teve medo, né? Só que aí, conforme a gente foi estudando, né, eu fui passando algumas informações para ele, fui dizendo, né, as coisas que eu estava estudando, pesquisando, enfim, compartilhando com ele, isso foi trazendo mais segurança para ele. E aí depois também que a gente fechou com a equipe, que a equipe vinha nas consultas, tirava todas as dúvidas, conversava, explicava. E aí depois de tudo isso ele passou a se sentir seguro, e aí ele passou também a desejar e me apoiar. Então ele me apoiou em todo tempo, em todo momento, foi um grande parceiro meu. Eu falo que ele saiu da zona comum de um homem que dizia para mim antes de engravidar o seguinte: olha,
Eu não vou estar presente no parto porque eu tenho medo de sangue, eu vou desmaiar a hora que o bebê nascer, então não conte comigo. Ele antes falava isso, ele saiu dessa posição para o homem que estava junto comigo, dentro da banheira ali, me dando apoio, suporte, me falando palavras maravilhosas. A banheira toda ensanguentada e ele ali junto comigo, em nenhum momento reclamou, falou nada ou se importou, mas estava entendendo a parte dele, né, como marido, como companheiro ali, de me dar forças, de me apoiar e viver esse momento junto com ele, né, nós enquanto casal, viver esse momento juntos foi algo assim que transformou o nosso casamento, transformou o nosso relacionamento, e eu falo que nós éramos um casal antes do parto e hoje somos outro casal. Hoje a gente tem mais empatia um com o outro, somos mais amigos, mais próximos. Então, ter vivenciado toda essa experiência juntos trouxe algo muito poderoso, né, para nossa vida. Algo novo e muito, eu digo que foi algo divino, né, que o Senhor preparou para nós. Então, foi maravilhoso. Uma outra pergunta como foi meu trabalho de parto e quem estava presente, né, no dia. Então, o meu trabalho de parto foi um trabalho de parto muito, muito incrível, foi tranquilo. Eu consegui lembrar assim, de tudo que eu tinha estudado, eu consegui lembrar das técnicas que eu tive acesso, as técnicas de relaxamento. Eu consegui relaxar, consegui ficar tranquila. E isso fez total diferença assim, na minha experiência, sabe? De percepção de dor. Eu não senti uma dor absurda. Pelo contrário, as dores que eu senti foram cólicas, né? Eram cólicas fortes, mas nada que me fizesse achar que eu ia morrer ou que ia ser o fim do mundo. Não, pelo contrário. Né? O fato também de eu estar com pessoas, né? Uma equipe que eu podia confiar, estava aqui tranquila na minha casa, então tudo isso fez também, né? Contou para que a minha experiência fosse positiva. E quem estava presente no dia eram as 2 enfermeiras obstétricas, né, da equipe que eu contratei. Quem estava presente também era a doula, a fotógrafa de parto, o Jacques, né, meu esposo, e a minha irmã Karine também estava presente. E até um ponto que eu lembrei aqui agora, que eu não comentei, é a respeito da doula. Né? Muitas pessoas acham que a doula ela é o profissional, né, capacitado para acompanhar um parto domiciliar. Só que a doula ela não é um profissional técnico, ela não é o profissional que tem a capacidade técnica, né, para acompanhar e assistir a esse parto. A doula ela é um profissional que ela traz uma experiência positiva no sentido de informação, né? A doula ela geralmente dá educação perinatal, que é durante a gestação, explicar para a mulher tudo o que vai acontecer no parto, dar informação do trabalho de parto em si, como que vai ser, e no dia do parto ela traz o apoio emocional, né? Se essa mulher achar que de repente no momento de auge de dor que não vai conseguir, é a doula que geralmente olha no olho dela, né, e fala que ela tem força, que ela vai conseguir sim, que ela tá sendo maravilhosa. Ela traz também um apoio físico, né, de se for necessário um rebozo ou uma massagem. Enfim, a doula ela é esse profissional que dá esse suporte, esse apoio, né, para a mulher, para a família, para o marido também. Porém, ela não tem a especialização técnica para auscultar um bebê, para fazer um toque se for necessário, né? A doula ela não é esse profissional. E inclusive, se a mulher ela decide ter um parto domiciliar e ela não contrata uma doula, não tem problema, porque a doula ela não é o profissional técnico que é exigido para que tenha-se, né, um parto domiciliar. A doula é um profissional que ela traz auxílio, traz uma experiência super positiva, mas não é obrigatório ter uma doula, tá? Porque muitas pessoas me perguntam e falam, foi parto com doula, foi a doula que fez seu parto, né? Não é a doula que faz, ela dá outro tipo de suporte, né? Que não é o técnico. Uma pergunta aqui que me fizeram foi, qual foi
o meu sentimento após o parto e por que que eu decidi ter o próximo parto também, um parto domiciliar. Olha, o sentimento após parto, eu falo que foi um sentimento assim inexplicável. Um sentimento de vitória, de ter conseguido vivenciar, sabe, da forma como eu imaginei, como eu sonhei, que é tendo ali, sendo respeitada, né, tendo o meu bebê de uma forma tranquila, tendo conseguido, né, conseguido viver todo o processo do trabalho de parto, estando presente, consciente, sem ter medo, né, que a informação foi valiosíssima para me trazer esse sentimento de paz, de calma, de que a escolha que eu tive foi correta para mim naquele momento, né, que era o que eu escolhi. Então, assim, a sensação foi maravilhosa. Eu falo que eu estava totalmente ocitocinada, né, com o hormônio da ocitocina, né, tanto eu quanto as pessoas que estavam ali comigo também. Tanto que eu até ouvi, né, relato das enfermeiras, da fotógrafa, todo mundo que estava comigo, dizendo que foi um dos partos que mais marcou elas também, porque foi extremamente tranquilo. Elas falaram, você parecia uma diva, tava incrível, eu tinha medo de gritar. Eu lembro que eu conversei com a fotógrafa, falei pra ela, olha, eu vi vários vídeos já de mulher parindo, gritando. Se eu gritar muito, não filma tanto isso, porque me dá agonia ver a mulher, ver os vídeos, né, onde só mostra a mulher gritando. E eu consegui relaxar tanto e ficar tão tranquila que eu não gritei, não senti vontade de gritar, tava me sentindo calma. Então, assim, foi uma experiência incrível, transformadora, que me transformou completamente. E por conta de tudo isso, eu decidi, né, tendo a permissão do Senhor, ter novamente o segundo parto domiciliar. Eu falo isso porque a nós cabe planejar, né? A gente pode planejar, mas o decorrer do dia, só o Senhor, só Deus, né, que vai decidir como vai ser. Então a minha parte eu tenho feito, que é planejar, estudar novamente, conversar, né, com as equipes e orar pedindo ao Senhor que me permita, né, viver novamente um parto maravilhoso. Eu digo para Deus também que desejo muito ter uma experiência sobrenatural com Ele nesse segundo parto, algo que venha do céu de fato para mim, para nós, né, para essa vivência desse parto. E se Deus quiser, em março vai sair o segundo relato desse parto, né, com a permissão do Senhor. E é isso, gente. As perguntas aqui finalizaram. Queria saber agora se mais alguém aqui tem alguma pergunta que queira fazer, tá? Se quiser, a gente tem mais uns minutinhos aqui ainda que eu posso responder alguma pergunta. Ó, chegou uma pergunta aqui, ó, da Letícia. Mas as mulheres com diabetes e pressão alta podem ter parto normal no hospital ou tem que ser cesárea? Olha, ótima essa pergunta, Lê. Então, as mulheres que têm diabetes estacional, hipertensão, elas podem sim ter parto normal, tá? Só não pode ser domiciliar, mas tem que ser hospitalar. Mas elas podem. Essas não são indicações de cesárea. Infelizmente, a gente ouve muitos médicos, né, dizendo que se tem essas comorbidades, tem que ser um parto cesárea, só que não. Essas são, pelo contrário, né? Uma mulher que ela tem alguma, nesses dois sentidos aí de comorbidade, a cesárea ela acaba aumentando os riscos, né? Então, o ideal para ela seria um parto normal, né? Óbvio que, por exemplo, numa diabetes gestacional, nem sempre pode esperar, né? Normalmente não pode esperar essa mulher entrar em trabalho de parto de forma natural, né? Espontânea. Precisa-se de uma indução, porque senão o bebê ele corre riscos, né? Então, essa mulher ela vai para o hospital um pouco antes, né? De acordo ali com o que a equipe avaliar, de acordo com os exames que mostram como está esse bebê. E provavelmente vai sofrer uma indução de parto, para induzir esse parto e esse bebê nascer de forma normal,
né? Mas não é indicativo de cesárea, não. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Gente, eu tô muito feliz com todos vocês que estão aqui. Tô me sentindo muito honrada, de verdade. Essa é a nossa primeira live. Eu peço até, assim, desculpa que eu tô meio sem jeito, né, de falar. Nunca fui muito das redes sociais, né, mas eu me desafiei a iniciar esse projeto porque eu entendo que divulgar esse conhecimento, essa informação é uma missão que Deus me deu. O parto do Pedro Luca não foi apenas um momento para que eu vivesse uma experiência maravilhosa, mas ele veio para me trazer essa missão de compartilhar informações, né, que infelizmente não são amplamente divulgadas nos pré-natais, né, os médicos não falam as reais, né, situações, benefícios e malefícios, tanto de cesárea, de parto normal, para que a mulher ela tome a decisão que for melhor para ela, né? Mesmo aquelas que escolhem fazer uma cesárea ou que escolhem ter um parto domiciliar ou um parto hospitalar normal, né? Mas o importante é a gente tomar as nossas decisões com base na melhor escolha para nós, mas de acordo com informações verídicas, né? Informações verdadeiras, informações atualizadas com base em evidências científicas que vão nos ajudar ali a tomar as melhores escolhas para nós, né? Para nossa vida, para cada família. E é isso, gente. Quero agradecer a vocês, tá? Vamos finalizar essa live. Muito obrigada pela presença de vocês. E um beijinho e até a próxima.